A gente tem que conhecer a área que a gente tem, qual é a minha propriedade, como é que ela está distribuída e qual que é o diagnóstico que eu tenho talhão a talhão. Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Agro do Presente Rural. Saiba como realizar o correto manejo para obter bons resultados produtivos na soja com o engenheiro agrônomo Sérgio Zambon. Eu sou o Sérgio Zambon e estou responsável pelo desenvolvimento técnico de produtos da BASF para o Brasil. Primeiramente, agradecer o convite, para poder aqui estar discorrendo sobre um manejo, para obtenção de altos tetos produtivos na soja. Primeiramente, eu penso que a gente tem que conhecer a área que a gente tem, qual é a minha propriedade, como é que ela está distribuída e qual que é o diagnóstico que eu tenho talhão a talhão, o que é que eu preciso fazer num talhão X ou num talhão Y para melhorar a qualidade do solo, para melhorar a retenção de umidade. Se eu sei que tem uma planta daninha de difícil controle, se eu sei que tem um nematóide naquela área, eu posso fazer um planejamento mais adequado. Eu posso me planejar para colocar uma cultivar resistência ao nematóide num talhão X, e colocar um herbicida adequado num talhão Y. Eu não preciso trabalhar da mesma forma em todos os talhões. Então, só como exemplo, se eu tenho uma buva, por exemplo, na minha área, eu sei que eu vou ter que fazer um combate outonal, porque ela nasce de forma escalonada e tenho que atacar quando ela é pequena, então eu vou ter que fazer um controle outonal e depois um controle pré-semeadura ou pós-semeadura, de acordo com a conveniência e o herbicida que você vai estar utilizando. Muito importante nessa fase é você escolher bem os herbicidas, não trabalhar o mesmo herbicida em todas as fases, rotacionar herbicidas com mecanismo de ação diferente para evitar ou até minimizar, a ocorrência de resistência das plantas daninhas aos herbicidas. Essa é a primeira fase. Passada essa primeira fase, vem a fase de semeadura. Na semeadura, você precisa conhecer o que é que você vai fazer depois dessa soja. Você vai plantar milho, você vai plantar algodão, você vai plantar trigo, vai deixar no pousio, vai fazer um sistema lavoura-pecuária, o que é que você vai fazer? Então, em função disso, você escolhe o ciclo das suas cultivares para que seja possível, você fazer essa segunda safra quando pertinente. O terceiro ponto é a qualidade da semeadura, Então você tem que ter pessoas muito bem capacitadas para fazer no momento certo, com capricho, na hora certa. Essa é o segredo, Aí você vai ter sucesso. Então, pessoas que saibam o que está fazendo. Eu estou semeando soja, tenho que semear para que ela nasça no espaçamento XYZ. Não posso trabalhar com uma velocidade muito alta da máquina, porque senão eu não consigo o resultado que eu pretendo, Então isso é muito importante. E na semeadura ainda o tratamento de sementes, Então o tratamento de semente muito bem feito, com inseticidas adequados, com fungicidas adequados, para que seja possível você ter o combate das pragas, o combate às doenças e ter um stand adequado para que seja lá no final que traga o retorno que você espera. Então essas são as dicas iniciais. Primeiro, diagnóstico, planejamento e a semeadura bem feita. Depois dessa semeadura bem feita, que você vê que as suas plantas, você está contente, sorrindo, você tem que cuidar. Se você não cuidar, essas plantas não vão te trazer o retorno que você espera. Então, o controle de doenças e o controle de pragas na fase vegetativa é muito importante. E ela deve ser feita em função de um monitoramento que você está fazendo. Então você tem que monitorar a entrada da praga, a entrada da doença e praticar o combate sempre inicialmente, ou até mesmo preventivo em alguns casos. Por quê? Porque se você deixar essa praga evoluir, ou essa doença evoluir, fica muito mais difícil de você combater depois. Então sempre que você faz da forma precoce, ou até preventivo, são as melhores recomendações hoje para se conviver com isso.
E por que eu tenho que tratar a minha soja na fase vegetativa? Porque hoje as cultivares de soja elas trazem vagens, né, e grãos em toda a sua extensão, né? Então você tem cultivares de soja com vagens no bacheiro, no meio e no ponteiro. E você tem que ter a proteção das folhas no bacheiro, no meio e no ponteiro, porque são aquelas folhas que vão preencher e fazer os fótons assimilados chegarem até os grãos. Então tem que ser preenchido em todas as fases, tem que ser protegido, né, em todas as fases. E o ponto final, que é a proteção da fase reprodutiva, onde você tem maior ocorrência principalmente de ferrugem, uma doença terrível que pode tirar até 90% do rendimento da sua soja, e também de percevejos, né? Os percevejos são outras pragas de muito difícil controle. E tem que estar monitorando, o clima, a entrada da doença e o fungicida que você vai utilizar. Esse fungicida é eficiente, ele tem efeito mais preventivo ou mais curativo? Esse fungicida, ele tem um período residual de 10 dias, de 14 dias, ou de 15 dias, ou de 20 dias. Você tem que conhecer o material que você está trabalhando, né? E tem que conhecer também o ciclo da doença, porque essa doença, ela faz um ciclo em 5 dias, em 10 dias, em 15 dias. Esse percevejo, qual que é a velocidade de reprodução desse percevejo? Então, esses são conhecimentos que você tem que ter em mente, que você precisa para poder combater o seu inimigo, né? E trabalhar sempre a rotação, da mesma forma com herbicidas, inseticidas e fungicidas. Rotação de ingredientes ativos com mecanismo de ação diferente para controle da mesma praga, do mesmo fungo, da mesma planta daninha, visando minimizar ou postergar, né, o aparecimento de resistência de plantas daninhas, de pragas e de fungos aos produtos químicos que você está trabalhando. Ok? Muito obrigado, espero ter sido útil para todos vocês. Este foi mais um Minuto Agro feito especialmente para você. Para mais informações como essa, continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!